Olá, queridos ouvintes do programa Deus é Luz. Quem fala é o pastor Michel Augusto. Nós estamos aqui no evento Imersão Teológica, com o subtítulo Igreja Saudável, e acabamos de ter um momento de comunhão com os nossos pastores aqui, Lúcio Shed, Cleiton Nantes. Estamos aqui também agora com o pastor André Luiz, pastor André Chalit. Nós vamos falar um pouco aqui nessa mesa redonda sobre o tema dessa conferência, que é Igreja Saudável. Diante de tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos dias, diante de todas as questões ligadas a frustrações, decepções, enfim, escândalos, vamos falar um pouco sobre o que é a igreja qual é a igreja saudável, do ponto de vista, não do ponto de vista da denominação em si, mas do ponto de vista bíblico, teológico, e como nós podemos reverter essas questões que nós estamos vivendo hoje. Eu queria aqui agradecer a presença do Dr. Lúcio Shed, desejar boas-vindas. Obrigado. Dr. Cleiton Nantes, pastor, Deus abençoe, obrigado pela vinda na nossa conferência. André Luiz, pastor, Deus abençoe, obrigado. Chalit. Eu vou começar, vou perguntando aqui para o Dr. Shed, e essa primeira rodada nossos irmãos vão participando. Doutor, nós temos aí um grande problema. A igreja brasileira cresceu, a igreja brasileira se multiplicou, mas o que o senhor acha no tocante ao amadurecimento da igreja brasileira? Porque ela cresceu, vamos dizer que quantitativamente. Agora, a questão mesmo do amadurecimento. Eu acredito que a razão que nós temos sofrido bastante com essa falta de amadurecimento é porque não houve assim esse propósito. O propósito que Paulo tinha, por exemplo, em Colossenses 1:28, é proclamar Jesus, advertir todo homem do perigo do juízo final, ensinando a todo homem com toda a sabedoria bíblica, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Eu não sei se tem muitos líderes que estão com essa intenção, propósito no seu ministério, mas essa é a ideia bíblica de uma igreja saudável. Uma coisa que me marcou muito numa palestra do pastor Lúcio Shed, no qual eu estava como aluno, foi o propósito da pregação. O propósito da pregação, o senhor dando uma aula de homilética, falando que o propósito final é o arrependimento. E diante disso, pastor Cleiton, a gente tem visto que a pregação hoje ela é mais um amassageamento do ego do que simplesmente levar o povo, através da palavra, ao arrependimento, não é verdade? O grande problema que a gente tem visto hoje em dia é a preocupação, muitas vezes, mais psíquica, mais triunfalista, do que propriamente dito o arrependimento. Está se passando um evangelho sem cruz. E esse evangelho sem cruz, consecutivamente, não vai ter Cristo também. Mas nós temos visto realmente muitos lugares em que há uma sede, mesmo sendo cristãos. Há um propósito, uma busca de pessoas por algo mais. E esse algo mais começa com arrependimento. E quando nós entendemos que precisamos pregar a palavra, o grande questionamento que às vezes vem é: será quem vai me ouvir? E André Chalit, você acha que tem público para a pregação do evangelho, mesmo dentro da igreja? Porque o alvo aqui é a igreja saudável, porque os que estão fora, Efésios já nos dá um panorama teológico do que acontece. Agora, para os que estão dentro, tem público para a pregação do evangelho? Certamente. Estava compartilhando com o pastor Cleiton, agora há pouco, um estudo que eu li, feito pelo seminário de Pasadena, Califórnia, Fuller.
estava em Londres quando eu li esse documentário, que abordava que aproximadamente 70% de evangélicos nos Estados Unidos sofrem algum tipo de crise emocional, a depressão. E aí os especialistas do Fuller, de Pasadena, começaram a pesquisar, e eles chegaram à conclusão que um dos principais fatores disso ocorrer são justamente os sermões triunfalistas, que tem gerado no cristão, tem gerado no crente uma falsa expectativa. Então percebe-se que tem sido pregado aí algo que tem gerado, na verdade, uma enfermidade no meio das pessoas, no meio dos cristãos. E aí a gente precisa observar isso. Pastor André Luiz, a gente observa também a questão, quando a gente olha a história de Jó, por exemplo, aquela questão da restituição de Jó, e essa restituição é pregada, é ministrada para a igreja como se fosse algo que tivesse que acontecer aqui. E as pessoas estão acostumadas a ouvir essa tal restituição, e com base nos livros do Antigo Testamento, esquecendo de fazer essa ponte para a nova aliança, para a verdadeira esperança. O que você compreende sobre isso, sobre restituição? O que é restituir? O que você entende sobre isso? O povo de Deus, eu acho que eles se esqueceram, na verdade, do que Cristo veio fazer. O Evangelho ele é muito simples, e a simplicidade do Evangelho está sendo perdida no decorrer dos anos, dos séculos. E eu acredito assim que nós nos preocupamos tanto com essa palavra restituição, com essa terra, e nos apegamos tanto a essa terra, que acabamos nos esquecendo do céu, acabamos esquecendo da cruz, acabamos nos esquecendo da sabedoria que vem da palavra de Deus, acabamos nos esquecendo das prioridades de um cristão, que primeiro é amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quer dizer, a gente acaba se esquecendo dessas coisas simples do Evangelho e nos preocupamos com a restituição que tem que vir de qualquer jeito, com esse determinismo, com esse Evangelho que às vezes não é um Evangelho puro, né? Eles chamam de Evangelho, mas não é Evangelho, porque o Evangelho é simples. E a maior campanha que já foi feita, a restituição, o presente já foi nos dado há mais de 2000 anos atrás, que foi a cruz, foi a graça, foi o presente de estarmos junto com Ele todos os dias da nossa vida. Eu acredito que isso é uma restituição, isso é um presente já. Que se essa restituição seja material, seja um carro, um prédio, um apartamento, é muito pouco, né? É muito pouco para o que o povo se esqueceu disso. E as pessoas, infelizmente, têm a cada dia se desapegado mais da cruz. E aí o que está acontecendo? Esse evangelho mesquinho, um povo que cada dia só quer para si, e se tornou um povo materialista, se esquecendo, na verdade, do que o maior presente nós já temos. Ele morreu por nós, deu a vida por nós. Olha, eu vi uma reportagem de um pastor na Holanda, e a Holanda hoje é considerado um dos países mais ateístas cristãos. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão salvífica, se eram dos nossos ou não eram, mas enfim. E em uma das preleções, esse líder disse o seguinte: olha, vocês precisam usufruir o máximo dessa vida, porque de fato nós não temos certeza de que existe outra vida. Pastor Dr. Rousseau Shedd, o senhor que é um homem viajado na Europa, estudou nesse contexto, viu de perto a questão da teologia liberal, viu de perto não no sentido de ter participado, mas o senhor se deparou com mais afinco com essa teologia liberal. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, ateísmo cristão? Bem, não tem ateísmo cristão. O cristianismo é centrado em Deus, Deus triunfa. Portanto, dizer ateísmo, que significa sem Deus, é simplesmente a secularização e a perda desse foco, perda dessa realidade, ou descrença.
Isso você vê, por exemplo, em Richard Dawkins, que quer colocar faixa nos ônibus de Londres e que diz o seguinte: Deus não existe, pelo menos não há evidência. Portanto, é um país que rapidamente vai na direção de Holanda, de Dinamarca, da Alemanha, França. França, que já foi 40% evangélico, hoje é menos de 0,5%. Né? 0,5%. O Dr. Augusto Nicodemos, inclusive, escreveu um livro intitulado, ele usou esse termo, mas como um subterfúgio para chamar a atenção dos leitores. É ateísmo cristão, é o tema que a gente está trabalhando. E é claro que nós temos uma preocupação muito forte com a questão da base teológica, a formação do obreiro. A gente tem preocupação realmente com a formação do nosso povo. E muitas vezes o estudo teológico ele é encarado como uma maneira de se deixar de viver uma ortopraxia, né? Aquilo que Tiago nos ensina. No caso nesse quesito aí, a gente vê também a questão das igrejas que tentam, por um lado, fugir completamente da questão do relacionamento pessoal, levando as pessoas a uma vida teórica, e por outro lado nós temos outro extremo, daqueles que querem viver simplesmente das questões do praticismo, do pragmatismo, né? E o Dr. Augusto Nicodemos, ele escreve o seguinte, que acredita plenamente num Deus soberano, mas acredita que esse Deus, ele realmente interfere na história do humano. Então, a igreja saudável, ela passa também por esse equilíbrio, né? Da ortodoxia, da ortopraxia, esse equilíbrio entre o conhecimento bíblico e teológico e também aquela fé rural. É um termo que eu ouvi na Bolívia, né? Uma fé rural é aquela fé de acreditar que Deus pode mandar chuva, de que Deus pode fazer o milagre acontecer. O que o senhor acha disso aí? Interessante que a palavra pagão vem da antiga Roma, o Império Romano, em que a cidade já tinha se convertido a Cristo, mas os pagãos eram pessoas rurais. Interessante, uma inversão hoje que vamos estar falando.